Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos falar, então, da terceira rodada do Campeonato Goiano, que teve resultados interessantes, né? Chama atenção, por exemplo, a vitória da Aparecidense fora de casa contra o Jaraguá. 3 jogos, 3 vitórias do Grêmio Anápolis. Mais uma vitória do Atlético com o pé nas costas contra o Anápolis. E ainda o clássico, né? Clássico é sempre especial. Foi assim, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, quando o Atlético enfrentou o Goiás 2 vezes, agora, recentemente, quando enfrentou no Campeonato 2020, e o clássico que aconteceu ontem no Estádio da Serrinha. Geralmente, o clássico não termina quando a bola para. Ele continua com as polêmicas, com as declarações, com a repercussão dos lances e os eventuais erros de arbitragem. E esse clássico Goiás e Vila Nova ficou muito acirrado em relação a isso, e eu vou discutir isso com vocês nesse comentário. Pois é, vamos falar então da rodada. Eu vou começar aqui colocando os gols da rodada, né? Os gols da rodada do Campeonato Goiano. A gente começa aí com o jogo da Aparecidense. Olha aí o gol marcado pelo Cardoso. Depois vem o segundo gol, com um bonito gol marcado pelo Alex Henrique. Bola sobra para ele pá, de primeira. Golaço, hein? O terceiro gol, jogada ali construída no meio-campo. Aparecidense, um time muito arrumado, vai dar trabalho nesse campeonato. A bola acabou terminando ali com o Bessa, que tocou com categoria. A bola faz uma curva lá, ó, no ângulo. E depois o Alisson Tadei fez 4-0 para a Aparecidense. A Aparecidense que vinha de empate com o Vila Nova em 0-0 em casa, e agora fora conseguiu esse resultado importante. Outro jogo que aconteceu, que a gente vê aí juntos, né? Aí a terceira vitória do Grêmio Anápolis, 1-0 em cima do Itumbiara, lá em Itumbiara. Dá trabalho esse Grêmio Anápolis, hein? E teve jogo lá em Iporá, ó. Mesmo com lama, olha aí o gramado do jeito que tá. O Eduardo Tomás não quis marcar, não quis dar condições para o jogo do Goiás, não, né? Contra o Iporá. E aí dá para notar que a situação era muito pior, olha aí, ó. E lameado, mas aconteceu o jogo 0-0. O Iporá criou as melhores chances da partida e não conseguiu abrir o placar. Olha o gol que o Elias perdeu. Portanto, esse aí foi o jogo do Iporá. Tem até mais lance, mas eu vou pular aqui, pessoal, para que a gente vá direto no jogo da Jataiense. Da Jataiense, olha aí o gramado bonito, ó, do estádio Arapucão em Jataí. Fazia tempo que não tinha um jogo de primeira divisão lá. É um baita de um estádio, né? O estádio Arapucão em Jataí. E o jogo acabou ficando 1-1, Jataiense e o craque de Catalão. Você acompanha aí outros lances. Aí, ó, o gol de empate. Pois é. Então, aí eu vou colocar aqui para a gente falar também do Atlético, que ganhou do Anápolis. Foi muito fácil, viu, gente? Vou colocar aqui desde o início. Foi muito fácil esse jogo. O Atlético criou as melhores chances da partida, perdeu um monte de gols. O goleiro Saulo foi um dos melhores jogadores do jogo, o goleiro do Anápolis. Aí o primeiro gol, marcado pelo Igor Cariús. O Anápolis criou só 2 chances de gol no segundo tempo com o Riquelme. Riquelme que pertence ao próprio Atlético, que está emprestado ao Anápolis. Então, o Saulo acabou evitando uma goleada acachapante, que seria a goleada do Atlético. Então, não precisou nem fazer muito esforço, perdeu muito gols. Olha o Wellington Rato perdendo esse gol aí. E depois aconteceu o segundo gol, nessa jogada aí com o Arnaldo, cruzou na área, e o Robertson foi lá e fez 2-0. Então, a vitória é muito tranquila. Dá para notar que o Atlético vai conseguir a sua classificação com facilidade e vai aproveitar o Campeonato Goiano para dar ritmo a esses jogadores. Pois é, vamos falar do clássico? Eu vou colocar primeiro aqui as imagens do jogo, as imagens dos melhores momentos. Não, essa imagem aí do Alain Mineiro. Aqui com as imagens do jogo.
Eu acredito que são essas aqui. São essas aqui. As imagens do jogo. Tá com os lances polêmicos? Já vamos com os lances polêmicos, então. Então, para mim, ó, foi pênalti aí no Pedro Júnior. Eu vejo que o Heron puxa a camisa do jogador. Ok? Aqui eu tenho a condição, o árbitro não tinha, ele estava de frente para o lance e poderia até ter marcado, né? Então, para mim, foi uma falha. Ele estava olhando para o lance. Esse lance aí do Alain Mineiro, alega que teria sido empurrado, mas alega sem muita convicção. O próprio jogador disse que depois do jogo ele iria assistir na televisão e ter uma conclusão se foi pênalti ou não. Então, se o jogador que estava no lance ele não tem essa firmeza, quem sou eu de ter essa firmeza? Então, se ele tem dúvida, alguma margem de dúvida, então eu tenho mais ainda. Então, eu não daria pênalti nesse lance do Alain Mineiro. Na primeira impressão, parecia que sim. E aí, na primeira impressão, também pareceu que bateu na mão, mas bateu no rosto do David Duarte essa bola. Então, eu considero que o lance do Pedro Júnior, o primeiro, o Vila Nova foi prejudicado porque o pênalti não foi marcado. Mas isso aí, tira o mérito da vitória do Goiás? Não, não tira. Apesar do Goiás não ter feito um grande jogo, o Goiás ele mereceu o resultado. Porque o Goiás ele entrou com uma proposta de jogo de se defender e buscar o contra-ataque. E tem feito isso, fez isso no Campeonato Brasileiro, diante da limitação técnica que a equipe tem. E dessa forma, o Goiás ele vem construindo os resultados, quase escapou do rebaixamento, foi desse jeito, com essa forma de jogar. Não é o ideal pela grandeza do Goiás. Eu acredito que o time ele precisa ter mais jogadores experientes para que tenha alguma proposta mais ofensiva de jogo, mas isso vem dando resultado. E essa garotada vem se dando bem nesse tipo de jogo, um pouco mais tenso, um pouco mais difícil. E o Vila Nova ele teve dificuldades na partida. O Goiás aproveitou um erro de marcação no escanteio. O Figueira estava atento ao lance na pequena área, de pé, com a bola no chão. A bola veio no escanteio, a bola cai na área, o Donato acaba furando na hora de interceptar no cabeceio, a bola sobra para o Figueira e ele acaba fazendo o gol da vitória da equipe do Goiás. Então, pela eficiência, eu digo que o Goiás mereceu o resultado. O Vila teve mais posse de bola no primeiro tempo, teria, teoricamente, mais facilidade técnica de conseguir construir as jogadas por ter um time mais experiente do que a equipe do Goiás, mas não teve a capacidade. A capacidade do futebol ela é muito importante. E aí teve o momento triste que eu considero do jogo, que foi o Alain Mineiro cuspindo no escudo do Goiás na bandeirinha de escanteio. Estava assistindo o jogo, eu assustei na hora. Pensei, o que o Alain Mineiro está fazendo? O que ele tem na cabeça de tomar esse tipo de atitude? E realmente foi uma atitude reprovável. Ele para sempre vai ser lembrado por isso. Foi uma atitude impensada, foi uma falta de educação, foi uma falta de respeito. Logo depois que terminou o jogo, ele já foi pedir desculpas. Eu acredito que aquilo deve ter pesado na consciência dele, de chegar em casa, o filho, a esposa, perguntar, o que você fez? E ele deve ter sentido, cara, fiz coisa errada. Então ele foi pedir desculpa. Mas não é só isso, né? O Goiás vai procurar a justiça comum, vai entrar com uma ação contra o jogador, pela atitude do atleta, e a justiça desportiva também vai indiciar o jogador e ele pode pegar uma suspensão. E eu acredito que mesmo que ele tenha pedido desculpas, ele tenha que ser punido. Porque o Código Brasileiro de Justiça Desportiva,
ele existe também para que a punição sirva como um caráter educativo. Por exemplo, se o jogador é punido por cometer uma jogada brusca, por agredir o seu adversário, a punição ela serve de exemplo para que outros não pratiquem a mesma infração. Então, o Alain Mineiro, ele precisa ser punido pela justiça desportiva, para que isso não se torne uma normalidade no futebol, para que as pessoas não relativizem esse erro e que ele venha a ser cometido posteriormente em outras partidas. Ele mesmo já sentiu que está errado, o presidente do clube disse que não apoia esse tipo de conduta, vai repreender, inclusive, o jogador, vai advertir o jogador e advertir outros que não façam o mesmo, essa atitude de desrespeito, e eu acredito que dificilmente ele vai escapar de uma punição. E isso não precisa, gente, no esporte. Existe rivalidade, mas não pode existir o desrespeito. Por exemplo, o Romário. Romário, ele jogou no Flamengo, ele jogou no Fluminense, revelado pelo Vasco da Gama. Ele conseguiu passar pelos 3 times, vestir a camisa com honra, ser ídolo nos 3 times, mas sem jamais desrespeitar a outra equipe. Isso aconteceu também com vários jogadores, por exemplo, Luvanor, ídolo no Goiás, digno no Goiás, jogou no Vila Nova, jogou no Atlético, e continua sendo ídolo da equipe esmeraldina, e jamais teve que desrespeitar o seu adversário para fazer média com o seu torcedor. O Nelinho, ídolo no Atlético Mineiro, ídolo na equipe do Cruzeiro, jogou nas 2 equipes, sempre prezando pelo respeito um por outro. E também outros atletas que uma vida inteira jogaram em apenas um time e que jamais desrespeitaram o arquirrival adversário nos clássicos e em outras circunstâncias. Então, que sirva de lição para o Alain Mineiro e que sirva de lição para outros jogadores do Goiás, do Vila Nova, do Atlético, para que não cometam essa atitude, que poderia ser uma tragédia caso tivesse torcida no estádio e caso os jogadores do Goiás fossem mais experientes, mais rodados e tivessem visto aquilo naquela hora. Imagina a pancadaria que poderia ter acontecido. Então, abre o olho, Alain Mineiro.